Você também acha que os filmes da Marvel não andam mais tão bons, certo? Anos atrás, o primeiro Capitã Marvel catapultou sua protagonista para o universo cinematográfico da Marvel, que estava no auge da sua popularidade, onde cada filme era um sucesso garantido. A própria Capitã Marvel era cotada para ser o novo rosto da marca, a líder da próxima década. Mas muita coisa pode acontecer. A Marvel agora é uma marca vacilante, para não dizer moribunda, com uma série de fracassos cada vez mais distante de sua base de fãs. Enquanto isso, a Capitã Marvel tornou-se uma espécie de erro embaraçoso, isolada e restrita a participações especiais sem sentido. Com o passar dos anos, a sequência foi adiada, reescrita e atormentada por rumores de problemas, até que finalmente as Marvels foi expelido para o mundo, e que grande monte de merda. É sempre interessante observar a reação da mídia de entretenimento quando eles dão de cara com uma realidade tão irrefutável que nenhuma quantidade de chororô ou manipulação consegue disfarçar. O Tribunal da Bilheteria deu seu veredito, e o julgamento foi severo. Esse filme é oficialmente um fracasso. E chamar de fracasso é até pouco. O filme registrou embaraçosos 47 milhões de dólares em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos. De longe, o pior desempenho de qualquer filme da Marvel. Até o Incrível Hulk arrecadou 55 milhões, isso lá em 2008. Agora que é impossível mentir, o foco mudou para encontrar desculpas. A fadiga de super-heróis e, claro, o trunfo final, o sexismo e a misoginia. Mas será que é isso mesmo? Espere até ver as Marvels. Vamos tentar entender os motivos que tornaram o filme mais bagunçado da franquia até hoje. Parece quase uma sabotagem interna, como se pegassem cada crítica já feita contra a Marvel e dissessem: achou aquilo ruim? Então olha isso. E então fizeram tudo 10 vezes pior. O filme começa com uma feiticeira espacial genérica desenterrando um bracelete mágico, que acaba sendo o par do bracelete usado por Kamala Khan, a Miss Marvel. Você provavelmente não a conhece, pois ela é de uma série obscura do Disney Plus que quase ninguém assistiu. E falando em personagens obscuros, Monica Rambeau agora é uma astronauta da Saber, com poderes que ganhou em outra série. Por mais duro que pareça, nenhum dos atores aqui é um chamariz de bilheteria. O único papel de destaque de Brie Larson foi no primeiro Capitão Marvel, e até o Samuel Jackson já não empolga mais depois da terrível série Invasão Secreta. Enquanto isso, o sistema de portais espaciais está com problemas, e Nick Fury, ou melhor, a casca vazia que um dia foi ele, envia a Capitã Marvel para investigar. No mesmo instante, Mônica decide investigar outro portal. Uma onda de energia faz com que todas troquem de lugar. Agora, nossas 3 heroínas estão emaranhadas quanticamente. Se duas usam seus poderes ao mesmo tempo, elas trocam de lugar, mas só quando é conveniente pro roteiro. Por quê? Eu não sei. É pra assistir, não é pra ficar pensando. Quando vi o primeiro trailer que se concentrava nessa mecânica de troca, pensei, isso pode ser divertido. Mas a simples premissa de diversão parece estar em algo super produzido e inflado. A mecânica nem é tão fundamental para a trama. Até é usada, mas às vezes o filme esquece suas próprias regras. Não desempenha um papel na narrativa, a não ser para explicar por que a vilã não é facilmente derrotada. No final, eles simplesmente descartam a ideia. Descobrimos que tudo é orquestrado pela feiticeira espacial genérica, Dar-Benn, uma Kree tentando salvar seu mundo natal depois que a Capitã Marvel destruiu a inteligência artificial que governava tudo, o que de alguma forma também fez o sol deles morrer. Quem escreveu essa bobagem? Quanto mais Dar-Benn mexe nos braceletes, mais ela ameaça rasgar o tecido da realidade. Oh não, outro filme da Marvel sobre um portal gigante que precisa ser fechado. Um detalhe que também merece menção é o design de figurinos, que parece refletir a falta de cuidado geral com a produção. No início do filme, o traje da Capitã Marvel é legítimo e reconhecível, mas em determinado momento ela muda para uma versão que parece uma imitação mais barata. A textura do padrão de estrela em seu peito chega a lembrar plástico dourado de um bonequinho falsificado. Um exemplo perfeito daquele meme, o que você compra online versus o que chega na sua casa. O uniforme da Monica Rambeau é ainda mais questionável. Em vez de integrar o conceito de super-herói a um traje prático e moderno, como o MCU costumava fazer bem, optaram por um visual que parece ter saído diretamente dos anos 90. A impressão é que ela está prestes a lutar contra um vilão dos Power Rangers. Aprofundando na trama da vilã, a lógica por trás de suas ações é tão frágil que desmorona com o mínimo de raciocínio. A premissa de que a destruição de uma inteligência artificial suprema levaria à morte de um sol não é apenas mal explicada, é absurda. Mas, aceitando essa ideia bizarra, a execução continua falha. O mundo agonizante de Dar-Benn é retratado apenas como um lugar escuro, o que convenientemente ajuda a esconder efeitos mal feitos.
No entanto, um Sol em seus estágios finais de vida se expande e se torna mais quente antes de morrer. Teria sido muito mais interessante e urgente se o planeta dela estivesse literalmente cozinhando até a morte, colocando um cronômetro real na história, em vez da vaga ameaça de ficar sem pilhas para a lanterna. Além disso, a vilã desse filme é a pior de todas, a mais esquecível e mal desenvolvida da história de todo o universo Marvel. A motivação dela é explicada em poucas linhas de diálogo. A Capitã Marvel causou problemas para os Kree e Dar-Benn fará de tudo para salvá-los. Como não há desenvolvimento, ela se torna uma caricatura, má só por ser má, sem peso emocional. E não para por aí. Momentos que deveriam ter impacto acabam virando piada. A participação especial da Valkyria, por exemplo, surge do nada. Ela aparece invocando a Bifrost como se fosse um táxi, solta 2 frases e vai embora. Essa abordagem transforma o universo compartilhado em algo parecido com os crossovers forçados dos seriados dos anos 90, onde o personagem de outra série entra em cena, é recebido com os aplausos e não adiciona nada à trama. É a energia de um especial de TV, não de uma das maiores franquias do cinema. Na verdade, ninguém estava muito investido na Capitã Marvel como personagem, principalmente porque ela não tinha uma personalidade. Ela era um exemplo perfeito de uma fantasia de poder que começa forte e incrível, depois percebe que a única coisa que a impede de atingir seu potencial é o mundo não aceitar o quão incrível ela é. É de se admirar que as pessoas não se conectaram com ela, e ela não é a única. Em vez de criar figuras interessantes, o que tivemos foi uma enxurrada de chefes arrogantes e superpoderosas. Essa saturação de personagens femininas mal escritas resulta numa rejeição geral do público. As pessoas não confiam mais na Marvel, porque sabemos que vamos receber apenas mais uma fantasia de poder feminista. A Capitã Marvel foi só um filme oportuno, por estrear entre Guerra Infinita e Ultimato. E o que falar do resto do filme? São 105 minutos de vergonha alheia. A grande maioria não se leva a sério, sendo uma comédia sem graça no estilo do que vimos em Thor, Amor e Trovão. E o pior infrator é Nick Fury. Ele tem um papel proeminente, mas é literalmente só um palhaço. Um pai de meia-idade constrangedor tentando ser legal. Não tem uma única linha de diálogo que não seja uma piada. O que fizeram com esse personagem? Ainda tem algumas missões secundárias ridículas. Tem um planeta onde os habitantes só se comunicam cantando. Isso acontece no meio do filme, quando as coisas deveriam estar desesperadoras. É a sequência mais insuportável que o universo Marvel já teve. E mesmo quando falham em proteger o planeta, um lugar onde Carol chamava de lar, 10 segundos depois ela está fazendo piada. Em seguida, entramos numa subtrama sobre os gatinhos Flurkins. Para evacuar a estação espacial, a solução é fazer com que os gatos engulam as pessoas e depois as vomitem na Terra. Apesar de tudo, temos uma coisa boa nesse filme. A Miss Marvel é o coração da história. Sua energia é cativante, como uma fã que realizou um sonho de estar ali. Até Brie Larson consegue mostrar um pouco de personalidade, parecendo mais humana do que em seu primeiro filme. A direção de Nia da Costa é cheia de falhas de roteiro, falhas de edição e efeitos deploráveis. Parece que nem terminaram de fazer algumas cenas. Arcos de personagens são sugeridos e depois abandonados, como a tensão entre Carol e Mônica, ou a crise de confiança de Kamala. Mas por que se preocupar com isso quando a gente pode ter gatos engolindo pessoas, né? O final é tão apressado quanto o resto. A vilã abre um buraco no multiverso. Para consertar a bagunça, a Mônica fica presa em outra realidade. Então a Capitã Marvel simplesmente voa através do sol moribundo do planeta Kree e ele acende de novo, problema resolvido. Na cena do meio dos créditos, Mônica acorda e encontra uma variante de sua mãe e o Fera dos X-Men. A outra cena pós-crédito mostra a Kamala Khan recrutando Kate Bishop, do Gavião Arqueiro, numa homenagem à clássica cena de Nick Fury com o Homem de Ferro. No fim, as Marvels é só um filme bosta com uma história sem graça, personagens chatos e nenhuma paixão. O primeiro Capitão Marvel foi divisivo, mas este é vítima de algo muito pior, a apatia absoluta. Tudo se tornou tão tedioso que as pessoas não se importam mais. Esse filme estava fadado ao fracasso porque as condições que levaram o original ao sucesso agora não existem. O tempo dirá, mas o fracasso de Ars Marvels é algo que eles não vão esquecer tão cedo. Toda essa colcha de retalhos de ideias mal executadas e inconsistências leva a questionar se o roteiro não foi gerado por uma inteligência artificial. A sensação é de que estamos assistindo a uma sabotagem interna, como se alguém estivesse tentando afundar o navio de propósito. A estrutura parece seguir um algoritmo. Pega uma mecânica de troca de personagens, adiciona uma vilã genérica, insira 2 missões secundárias cômicas e fora de tom e finalize com uma cena pós-créditos que sirva de isca para a próxima produção. É um filme que não apenas falha em contar uma história, mas que parece desinteressado em sequer tentar. Falta nuance, criatividade e, acima de tudo, o coração que só a escrita de alguém que se importa pode proporcionar. Se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe e se inscreva. Se não gostou, obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.